Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender então a colocar cotas nos nossos projetos, a colocar áreas, nome dos ambientes, cotas de portas e janelas, e depois a criar folhas para impressão dos nossos desenhos, tá? Então, para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela. O desenho que eu estou usando, então, é esse exercício aqui que a gente já tinha feito, né, na aula de terrenos. Então, como ele já tem bastante elementos aqui, eu vou colocar o restante das informações nesse desenho, tá? Então, primeiramente, então, a gente vai no térreo. Então, na planta de térreo aqui, eu tenho esses elementos que foram criados automaticamente aqui, então eu vou apagar. E eu vou transformar, então, essa minha janela aqui, vou ajustar para tudo que eu quero que seja plotado no meu projeto, né? Então, eu vou apagar esse corte aqui, não quero que ele apareça. Vou querer que apareça basicamente a residência, né? Depois eu vou ajustar, então, também essa linha de corte aqui menorzinha, tá? E também o modo de visualização, então eu não quero que apareça assim, porque é uma planta técnica. Então, o que eu vou fazer é transformar em linha oculta, tá? Então, já dando uma dica, os professores não gostam nada de receber os trabalhos com esse monte de achura aqui nas paredes. Então, para isso, a gente teria que pegar, então, as paredes, né, editar o tipo. E aqui na estrutura a gente tem que editar, ó, bota em visualizar. E essa achura aqui central, ela é referente à estrutura, né? Então eu venho aqui em tijolo comum, que é o nosso material, e nele que a gente vai configurar, então, para assumir essa achura, tá? Então tá aqui tijolo comum, ó. E quando ele fala em plano de corte aqui, ele vai mostrar essa opção, né? E a gente vai clicar ali e vai botar nenhum, tá? Ou algumas pessoas gostam de usar preenchimento sólido, daí fica bem bacana, assim, também daria para usar, tá? Então, eu vou botar um OK aqui, fica nenhum, vou dar um OK. E ele vai salvar aqui essa minha nova configuração, tá? Então, já fazendo isso, já ajuda bastante que o desenho do Revit, ele não fica tão poluído, digamos assim, né? Então, eu vou dar um OK aqui, OK. E aí, então, a minha parede, ela vai ficar assim, ó, com a espessura, eu já estou visualizando ela de uma forma mais interessante, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nomes dos ambientes e depois e colocar as áreas também, né? Então, o que a gente faz? Vem nessa aba arquitetura aqui, e a gente tem aqui, ó, ambiente, separador do ambiente e identificar ambiente, tá? Então, a gente vai identificar esses ambientes. Então, eu só clico naquela opção. Deixa eu ver o que ele tá me acontecendo aqui. Vou colocar ambiente com área, não tô conseguindo. Primeiramente, eu tenho que vir aqui em ambiente, ó, e colocar todos os ambientes automaticamente. Eu estava esquecendo desse passo, tá? Eu coloquei todos esses ambientes automaticamente, ele criou 4 ambientes. Depois aqui, se a gente quiser separar, eu vou ensinar vocês, tá? Então, a gente já tem esses ambientes criados. E depois disso, claro que a gente vai identificar os ambientes, tá? Então, assim, ó, quando a gente abre, a gente vem nessa janela aqui de identificar o ambiente,
ele vai vir, então, aqui para uma família de textos, que é automática do Revit, e a gente vai vir, geralmente ele está assim como identificador de ambiente, tá? E não é o que a gente precisa de identificador de ambiente com área, tá? Então a gente vai colar esse primeiro, desculpa, a gente vai colar esse primeiro ambiente aqui, vou dar uma ESC aqui para sair, e ele tem, então, o ambiente aqui, o número 13 e o 17 metros quadrados, tá? Então, a gente não usa esse padrão de representação, porque ele é fora do nosso padrão, né, de desenho técnico. Então, a gente vai fazer a modificação desse ambiente. Antes disso, pessoal, é interessante que a gente observe se a gente vai querer essa planta na escalão para 100, escalão para 50. Então, vai variar bastante o tamanho aqui da fonte que a gente vai escolher em função dessas mudanças, tá? Então, eu vou botar aqui um para 50. Vocês podem ver que ele já diminuiu o tamanho da fonte aqui e já ficou um pouquinho menor, né? Em relação ao nosso ambiente. Então, a gente vai editar tudo a partir do princípio que a gente está usando essa nossa planta em escalão para 50, tá? Então, para modificar esse ambiente aqui, a gente clica nele, e daí ele vai selecionar aqui a parte em que ele marcou os metros, né? E a gente coloca aqui, então, dormitório, tá? Só que a gente tem que apagar esses outros elementos aqui, então, e modificar um pouquinho essa colocação da área, tá? Então, a gente vem aqui, clica, então, nesse elemento e bota editar família. Então, ele vai abrir uma janela separada aqui do editor de famílias, então, é uma modificação que se faz fora do projeto, não é no projeto, tá? Então, ele vai abrir como se fosse um arquivo paralelo, tá? E aí a gente tem aqui, então, o nome do ambiente, tem essa numeração que o Revit coloca, que o volume está em cima dos nossos metros quadrados, tá? E aí, então, a primeira coisa que eu vou olhar eu vou vir aqui nessa aba Vista, Visibilidade de Gráficos, Categorias de Anotação, exibir categorias de anotação, tá? Então, aqui ele vai exibir todos os elementos que estejam ocultos aqui nessa nossa vista. Vou dar um OK. Vocês viram que ele habilitou, então, essas duas linhas aqui de eixo, e essas linhas, então, elas significam a distância onde vai ser inserido os nossos elementos, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, apagar esse elemento aqui, 101, só um pouquinho ruim de selecionar aqui, vou selecionar dessa lateral, apago o número, apago todas as letras em volta, vou descer aqui, então, o meu nome do ambiente, tá? Para mais próximo dessa linha, então, que é uma linha de referência. Apago o volume, porque a gente não usa o volume, tá? E subo aqui o metros quadrados. Vocês podem observar que o metros quadrados, pessoal, ele tá escrito dessa forma aqui, então, não é uma forma bacana de se apresentar um trabalho, né? Então, a gente vai modificar isso, porque a gente sempre coloca a área, 2 pontos, a metragem do ambiente, né? E o metros quadrados aqui. Então, eu não tenho como editar aqui esse objeto, né? Então, eu preciso editar esse tipo de legenda, né? Porque isso é um objeto que está linkado com o restante do projeto, né? Ele puxa essas informações direto, então é um tipo de legenda que a gente insere. Então, editar a legenda. Vocês vão ver que aqui diz, ó,
Nome do parâmetro, que é o área, a gente já escolheu aqui, ele já estava escolhido, que é o área, né? Então, nesse caso, a gente só vai digitar aqui o prefixo área e 2 pontos. Então, em todos os ambientes, ele vai colocar esse prefixo área aqui. E aqui em 150, ó, achem no computador de vocês, no meu é Altgrad 2, para elevar esse númerozinho aqui, tá? Então, se vocês não souberem, busquem onde que vocês fazem a elevação desse número, porque fica mais interessante na representação do nosso desenho, tá? Eu vou dar um OK aqui, ele já vai mudar, ó. Então, eu tenho o nome do ambiente, tenho a área, 2 pontos, e os meus metros quadrados, tá? Se vocês quiserem salvar esse arquivo separado para vocês carregarem em outro desenho do Revit que vocês forem fazer, vocês podem fazer isso sem problema nenhum, né? Então, seria salvar de uma forma externa ao arquivo que a gente está trabalhando. É como quando a gente cria blocos no CAD e salva externamente como um elemento separado, né, para poder usar em outros projetos. Nesse caso, eu não vou fazer isso, então eu vou carregar no projeto e eu vou botar aqui substituir a versão existente, tá? Ó, como é que ficou? Dormitório, 17 metros quadrados. Por certo, pessoal, a gente acaba usando sempre a área aqui embaixo com uma letra um pouquinho menor do que o tamanho do nosso dormitório aqui, né? Então, da nossa legenda do ambiente. Então, o que a gente pode fazer? Novamente, editar a família, já poderia ter feito isso anteriormente, né? E aqui eu tenho a opção de aumentar, então, a legenda de 4 milímetros, de 3 milímetros que tem no nome do ambiente, né? Eu poderia escolher 4 milímetros, não tenho essa opção, mas eu posso editar tipo e criar, ou poderia colocar essa aqui de uma forma menor, como 2 milímetros. Então, eu vou optar por colocar essa aqui menor, porque eu acho que o nome do ambiente com 3 milímetros já tá bom ali, então eu vou deixar assim. Na hora de plotar, se vocês acharem que não dá certo, então tem que ajustar, tá? Então eu seleciono aqui e eu tenho legenda 3 milímetros e é só isso que tá salvo aqui no meu Revit, né? Então eu preciso editar o tipo, duplicar, então eu vou botar aqui 2 milímetros, eu posso duplicar então essa minha legenda, 2 milímetros. Posso mudar a cor, a espessura da linha, fundo transparente. Se eu quiser colocar aqui o fundo opaco, ele vai formar um quadrado branco aqui, vai destacar esse texto, tá? Deslocamento aqui da linha de chamada e tal. Isso tudo não me interessa agora, mas são coisas que eu posso fazer. A fonte do texto, se eu quisesse mudar para Arial, eu posso mudar para várias outras fontes, conforme o meu computador, né? Mas o que eu quero mesmo é mudar o tamanho do texto. Então, eu vou botar aqui 2 milímetros e vou dar um OK, tá? Olha, ele ficou menorzinho. Vou carregar no meu projeto e substituir a versão existente. Ó, se eu achar que ficou um pouco pequeno, eu posso, na verdade, ampliar o tamanho da letra do dormitório, tá? Eu vou deixar assim, não vou me incomodar com isso. E vou lá, então, em identificar ambiente, eu vou colocar aqui os outros ambientes, tá? Então, eu tenho aqui os meus ambientes colocados. Se eu quiser que apareça mais de um número aqui, 2 números depois da vírgula, eu tenho que vir em gerenciar e ver se as minhas unidades do projeto estão corretas, tá? Então, quando eu venho a área em metros quadrados, eu tenho 0 casas decimais no meu que está configurado, então já está errado. Tem que botar 2 casas decimais, dar um OK, OK, ó, e aí vocês podem ver que ele vai mudar. Aqui a gente tinha 17 metros quadrados,
mas na verdade era 16,82, então é por isso que é importante a gente sempre usar duas casas decimais, porque senão o Revit faz o arredondamento para cima, né? Então passou do 5 aqui, ele vai botar 17, e sendo que a gente tem meio metro quadrado a menos, digamos assim, tá? Então tem que cuidar. Clico aqui, clico no ambiente e coloco aqui então dormitório. Se quiserem botar dormitório 1, dormitório 2, pode. Aqui então banheiro, tá? E aqui então a gente tem esse elemento que foi criado automaticamente, mas ele é muito grande, na verdade. Eu quero colocar aqui como cozinha e aqui como sala de estar e aqui circulação. Então eu vou deletar esse ambiente, tá? Ele vai dar mensagem ali. E agora, então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um separador de ambiente, tá? Então, eu coloco aqui, ó, um separador de ambiente. E vou colocar um outro separador de ambiente aqui na circulação, tá? Essas linhas não aparecem na hora da impressão. Então, eu vou botar aqui, identificar ambiente. Ambiente primeiro, crio o ambiente, ó, crio o outro ambiente e a circulação, tá? Então, criei esses três ambientes novamente. Venho em arquitetura, identificar o ambiente, colo aqui. Vejam que ele já me dá, então, essa opção de alinhamento aqui, e também ele já me dá a metragem quadrada do meu ambiente, tá? Então, aqui, ó, como eu tenho um outro ambiente aqui, né, escrito, ele já me dá essa opção de alinhamento, tá? Então fica bem bacana, bem bonitinho. Clico aqui, vou modificar, botar cozinha. Vou botar aqui, sala de estar. E aqui eu vou botar circulação, vou botar abreviado, tá? Então, aqui eu já tenho, então, todos os meus ambientes, faltaria colocar a minha área. A área, ela não está identificada como ambiente, né? Então, eu venho aqui novamente em separador de ambiente, e aqui eu vou ter que desenhar, então, ele vai dar essa mensagem aqui, tá? Normal. Opa, eu que fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu pegar novamente a arquitetura, separador de ambiente. Vou vir aqui, vai dar essa mensagem, é normal. Vou vir aqui. Aqui e aqui, tá? Então, eu criei um ambiente aqui para ele identificar. Então, eu boto o ambiente, coloquei o ambiente aqui, criei o ambiente, né? E depois, sim, eu vou identificar esse ambiente, tá? 5 metros quadrados, eu tenho aqui como área. Vejam que tá totalmente fora aqui meu pilar, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em modificar e vou usar essa ferramenta alinhar, tá? Clico na parede que eu quero alinhar, né, na linha de referência e no meu pilar. Linha de referência e no pilar. Linha de referência no pilar. E agora tá certinho, né? Agora eu já posso dizer que tá aceitável aqui, tá? Então, colocamos todos os ambientes aqui. Falta agora cotas de portas e janelas. Vocês estão vendo que não tem nenhuma cota de porta e janela aqui, tá? Então, para inserir essas cotas de porta e janela, a gente vem na aba arquitetura, tá? E agora aqui em identificar ambiente, a gente vem aqui, ó, identificar todos os não identificados. Clica nessa opção. E aqui eu vou selecionar o que eu quero, identificadores de porta e identificadores de janela. É isso que eu quero no momento, tá? Vou dar um OK. E, ó, ele já aparece a identificação das minhas portas e das minhas janelas, tá?
Eu vou iniciar pelas portas, então tem gente que não gosta desse desenho aqui, desse modelinho do Revit, então a gente tem a opção de substituir, tá? Tem outra coisa que a gente também tem que configurar, porque assim, eu tenho essa minha porta aqui como sendo uma porta de 90 por 2,10. Olha que não sei o que aconteceu com as propriedades do projeto. Tá. Aqui, então, uma porta de 90 por 2,10. Essa aqui é uma porta de 80 por 2,10. E essa também é uma porta de 80 por 2,10, porém ele marcou aqui como sendo A1, A2, e na verdade essas, se eu usar uma legenda, essa teria que ser a P1, essa P1 também, né? Porque ela é do mesmo tamanho. Então a gente tem que fazer a modificação dessas legendas, tá? Então eu vou configurar aqui, ó, primeiramente, eu clico no meu objeto ali, né, no meu legenda de portas e boto editar família, tá? Eu não gosto dessa coisa em volta, então eu vou tirar aqui isso aqui. E esse número aqui, pessoal, ele é uma legenda automática do Revit, então a gente não pode mexer nele de forma que não seja editando essa legenda, tá? Então eu vou editar a legenda e ele tem aqui essa opção, é uma legenda de marca, tá? Essa opção tá errada, então não é isso que a gente quer, a gente vai tirar aqui essa opção, então eu clico nela, marca, e volto aqui no remover parâmetro da legenda, tá? Não tenho nada de parâmetro aqui. Agora eu vou procurar o que é. O que eu quero é, na verdade, marca de tipo. Clico aqui e coloco para o lado, tá? Então, ele tem aqui a opção de botar prefixo, o valor da amostra, que é o número que ele vai aparecer lá, então ele vai usar esse prefixo. Vou dar um OK, um T. Achei meio grande ainda a minha legenda, vou editar o tipo, vou duplicar e colocar 2 milímetros, tá? Vou dar um OK aqui. Posso usar, então, lembrando aqui com opaco, né? Posso usar com cor diferente. Então, o tamanho do texto, na verdade, que eu quero mesmo, boto 2 milímetros e dou um OK, tá? Ficou menorzinho. Carrego no projeto. Ele vai me mostrar essa janela aqui, então eu vou carregar no projeto que eu estou usando, que é residência exercício, né? Esse identificador é uma janela que ficou aberta lá da edição das minhas áreas, né? Então, é isso que ele está perguntando, aonde que é para ele carregar. Então, na verdade, é nesse que é o meu arquivo mesmo, né? Vou dar um OK. Substituir a versão existente. Ó, aí vocês podem ver aqui que ele ficou com esses numerozinhos aqui, ó, 40 e 40. Pode ver que ele ficou o mesmo, tá? Então, agora eu posso mudar aqui para P1, tá? Então, ele vai perguntar se eu estou alterando o tipo aqui. Isso pode afetar muitos elementos, então seria se eu tivesse várias portas desse tamanho, todas iam virar P1. Então não tem problema, é isso mesmo que eu quero, né? Então pode fazer essa alteração aí. Agora eu vou só um pouquinho. Eu quero mover esse. Quando a gente usa aquele desenho em volta, é um pouquinho mais fácil de selecionar ele para mover. Deixa eu ver se eu não estou conseguindo mover ele aqui. Ai, meu Deus. Que chato. Vou tentar numa outra aqui. Então, vamos colocar P2. P2 a gente tem essas duas, ó. Pode ver que deu diferente já. Ai, meu Deus. Agora sim. Ó,
quiser colocar aqui, tive que selecionar dessa forma, senão ele não dava certo. P2 e a minha P3. Tá? Então, tá aqui a minha configuração das portas, só não consegui mudar isso aqui, vamos botar agora para cima. P1, tá? Se vocês forem observar agora as janelas, elas também já estão renomeadas, né? E aí eu tenho aqui, ó, se eu quiser só modificar aqui para J1, por exemplo, todas elas vão ser J1, porque estão todas com o mesmo código, menos essa aqui, tá? Então, eu posso fazer isso. Se eu achar muito grande esse meu identificador, eu vou lá em editar família. Não gosto dessa coisa aqui em volta. Se quiserem deixar, pode deixar tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Eu vou botar para 2 milímetros também, para ficar tudo menorzinho, padronizado. Eu mudei aqui. Carrego no meu projeto, vai perguntar onde, a gente já sabe aonde, então diminuí, ó, e tirei aquele detalhe. Eu vou botar aqui, então, J1, tá? Sim. E aí, se eu quiser, eu posso colocar elas pelo lado de dentro, lado de fora, né? Então, geralmente a gente usa o lado de fora, tá? Então, quando a gente vai identificar as nossas janelas dessa forma e portas, a gente tem que gerar, então, depois uma tabela de esquadrias, né? Então, a gente não tem outra opção a não ser fazer isso. Tá? Aqui é 19. Vocês podem ver que a 19 não está aparecendo aqui, né? Então, o que que a gente faz, tá? Sem nada selecionado, a gente vai vir aqui nessa propriedades do projeto, vai descer um pouquinho e vai procurar essa opção extensões aqui, tá? Vai botar aqui faixa de vista em editar. E aí a gente pode ver, ó, que o plano de corte, conforme configurado no Revit, vai estar um deslocamento de 1,20. Não, só que a nossa janela tem um peitoril de 1,50, por isso que ela não aparece. Então, eu vou botar aqui 1,55 para que a gente consiga fazer o recorte dessa janela. Então, eu dou um OK. Vocês podem ver, ó, que aqui já apareceu minha janela de banheiro, e é assim que tem que ser. Então, a gente tem que fazer essa configuração de qualquer forma, tá? Ainda, já que eu tô aqui nessa parte das propriedades do meu projeto, aqui em subjacência, eu vou vir em cobertura, tá? Então, tem faixa de nível base, eu vou vir em cobertura e vou aplicar para que eu consiga ver, então, esse contorno aqui do meu desenho, né? Do meu telhado, no caso, que é uma coisa que a gente usa em desenho técnico, tá? Então, a gente tem que usar essas linhas aqui marcando como é que é o desenho do telhado. Vou mostrar para vocês uma outra opção que seria de configurar a janela para ser com cotas mesmo, tá? Então, eu vou mexer, eu não vou mexer nessas J1 aqui, eu vou mexer nessa 19, não sei se vai alterar todas ou não, tá? Eu acredito que vai alterar todas. Nós vamos editar a família. E em vez aqui, ó, do editar a legenda aqui, eu vou botar em vez de tentar editar de qualquer forma, eu vou editar essa legenda. E aí, aqui, em vez de marca de tipo, eu retiro marca de tipo.
E vou botar nome do tipo, tá? Nome do tipo, e eu posso colocar aqui a altura do peitoril, tá? Nome do tipo, a gente sempre usa, por exemplo, foi o que a gente usou de nome para aquelas esquadrias. 90 por 2,10 ou para a esquadria do banheiro 80 por 60, e a altura do peitoril não fica marcada, então eu tenho que adicionar aqui a altura do peitoril, e a gente sempre bota uma barra assim, né, para dividir a altura do peitoril, então é a, a altura vezes, né, o xizinho largura e uma barra. Então aqui eu configuro o meu sufixo como essa barra, tá? E boto a altura do peitoril. Dou um OK. Vou aumentar assim. E vou carregar no meu projeto. Substituir na versão... ele faz exatamente, ele muda toda, substitui na versão existente. E aí, o que acontece, ó, pessoal? A altura do peitoril, por exemplo, ele vai marcar ali o que eu tenho, né? Se eu tentar, por exemplo, botar só 90 para padronizar, ele não vai dizer, ele não vai deixar, porque senão ele iria modificar a altura dessa janela automaticamente. Então, ele vai deixar assim de qualquer forma, tá? Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser padronizar aqui, ó? Na verdade, eu tenho que mudar o nome da minha janela. Então, não pode ser 150 por 120, tem que ser 1,50, né? Por 1,20, daí ele vai dar o 0,90 bem corretinho, tá? Então, se a gente quiser padronizar isso, é dessa forma. Para colocar aqui isso aqui na horizontal, então, na vertical, desculpa, eu mudo aqui na orientação, então nessa barra de propriedades, vertical, tá? Então ele vai ficar na vertical, mais parecido então com o jeito como a gente faz as nossas cotagens, tá? Então essa é uma opção. Vou dar um Ctrl Z aqui porque depois, pessoal, opa, dei um Ctrl Z a mais aqui. Depois eu vou gerar uma tabela de esquadrias, então é interessante que eu tenha, na verdade, aqui os meus códigos, né? Então, J2, tá? Então, essa é J2, essa é J1, então, tá. Aqui, pessoal, ó, então, para gerar essas minhas tabelas de esquadria, eu venho na opção Vista, tá? Em Vista, eu tenho, então, aqui uma tabelinha, ó, de tabelas, exatamente com o desenho de uma tabela, eu clico aqui para baixo e ele vai me mostrar aqui as opções que eu tenho, ó, levantamento de material, tabela de gráficos de colunas e tal. Na verdade, eu quero uma tabela de quantidades, tá? Então, do que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro uma tabela de janelas, tá? Então, vou clicar janelas, vou dar um OK aqui, e aí ele vai me perguntar o que eu quero, né? Primeiro, o que a gente colocou lá como sendo um marcador? Então, eu tenho que. Se eu ficar em dúvida aqui se era marca de tipo, não, não me lembro. Então, eu vou cancelar aqui primeiro e ver o que é isso aqui que eu usei, né? Então, por exemplo, qual é o parâmetro? Vou. Ai, ele vai voltar aqui. Então, na verdade, deixa eu ver o que eu usei aqui, tá? Editar família.
Aí ele volta um aqui. Aqui. Eu venho nesse 1T aqui e era marca de tipo, tá? Então, marca de tipo, que é onde eu vou colocar minha legenda. Vou dar um OK, carregando meu projeto ali, OK. Então, já é marca de tipo que eu usei aqui. Então, para gerar a minha tabela, a primeira coisa eu tenho que botar a marca de tipo, que daí ele vai anotar janela J1 e depois a J2. Então, eu venho em vista, tabelas, tabelas e quantidades. Aqui nessa opção eu vou achar janelas. Eu clico janelas, OK. Primeira coisa, então, marca de tipo, né? Marca de tipo para ele identificar a minha J1, J2, tá? Depois, o que eu quero? Altura. Não vou botar altura bruta, altura de extremidade, vou botar altura, tá? Altura. Agora eu vou procurar largura aqui. Largura, não largura bruta. E a altura do meu peitoril, que é isso que a gente tem, tá? Dou um OK. E ele gerou aqui, então, a minha tabela numa página separada. Marca de tipo é isso aqui que a gente tem, ó, J1 e a 19. Eu não mudei para J2. Vou voltar lá no térreo, que eu já tinha voltado várias vezes. Vou botar J2 aqui. Sim. Vou botar aqui para minha tabela de janelas, ó, J2, J1. Não sei se eu consigo mudar isso aqui para baixo. Bom, vou deixar assim. A princípio deveria ter gerado antes essa diferença aqui, né? Então, altura, largura e altura do peitoril, tá? Então, estou em tabela de janelas. Então, tá tudo marcadinho o que eu quis, né? Então, aqui ele vai fazer a quantidade de janelas que eu tenho, né? Volto lá no térreo, então. Agora, o que a gente pode fazer? Uma tabela de portas, né? Então, a gente vem aqui novamente nessa aba Vista. Então, eu venho tabelas, tabelas e quantidades. E acho aqui onde diz portas. Passei das portas e não achei. Aqui, ó, portas, dou um OK. Então, a primeira coisa é a marca de tipo, né? Para ele identificar o código. Depois a altura. Não, desculpa, no caso de porta, primeiro a largura, tá? Então, largura. E depois, então, eu tenho a altura. Vou dar um OK aqui. E ele gerou, então, aqui a minha porta, tá? Minhas portas. Nessa configuração. Eu realmente não sei o porquê que ele não dá certo aqui na ordem correta, tá? Mas, enfim, que a gente tem pelo menos uma tabela de esquadrias, tá? Então, vou voltar para o térreo e vou começar agora, então, a configurar a minha cotagem, fazer a cotagem no meu desenho, para depois fazer a inserção, então, numa folha e configurar essa folha, tá? Então, eu venho aqui nessa aba de anotar, tá? Geralmente, a gente usa essa cota alinhada, a gente acaba não usando a cota linear, tá? Então, é essa cota alinhada que a gente vai usar. E ela tem, então, algumas configurações que a gente vai ter que fazer, porque senão ela não fica tão bonitinha, digamos assim, né? Não tão apresentável para o nosso desenho. Então, eu vou pegar primeiramente uma cota alinhada, eu vou passar essa. Se eu for cotar esse meu desenho aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? É nessa linha aqui
que ela é ativada quando a gente já está com o comando ativo, ela vai me dar essas possibilidades de fazer algumas modificações, tá? Então, eu vou modificar a forma de colocação das cotas, que na verdade é pela face da parede. Eu não tenho como cotar as linhas centrais da parede, não adianta nada para nós. Então, faces da parede, e aí sim ele já consegue pegar aqui as faces da nossa parede. Se eu botar, deixar como linhas centrais, eu não consigo de jeito nenhum fazer essa cotagem correta, tá? Então, eu sempre tenho que botar faces da parede. E aí eu começo, ó, clico no primeiro ponto, no segundo ponto, ele já vai dar essa opção de ir clicando em todos os pontos aqui, ó, sem que eu finalize a cota. E aqui, puxo para cima, ó, minha cota e clico, tá? Então, eu tenho todas as minhas configurações, minhas cotagens aqui feitas, né? Todas as minhas linhas de cota. Vou clicar aqui em modificar, vocês podem ver que ele fica aqui com essas linhas um pouquinho maiores, eu não gosto disso, tem gente que gosta, não se importa, então, olha, essa daqui ficou super grande, então eu não acho bacana esse tipo de linha que ele gera. Então, eu clico aqui na cota, e eu tenho aqui vários estilos de cotas, até se vocês quiserem modificar aqui para ver qual a diferença entre elas. A gente está usando essa diagonal 2,5 mm, né? E é ela que a gente vai modificar, tá? Então, se vocês quiserem duplicar aqui, colocar o nome de vocês, e daí ele fica bem diferente, né? Então, cotas Jéssica é meu padrão, tá? Tipo de sequência de cota, ele tem aqui contínuo, tá? E essa opção de contínuo é aquela opção, então, que eu mostrei para vocês. A gente pode ir clicando em todas as paredes e ele vai puxando essa cota, né? Vai fazendo essa cota única, assim. Então, não tem... a gente não tem que fazer ambiente por ambiente, e isso fica bem bacana, tá? Então, a gente tem várias opções de modificação aqui, tá? Então, controle de linha de chamada, que eu gosto de modificar, e boto fixo para a linha de cota, tá? E aqui eu vou colocar, então, como 2, eu vou deixar, vou fazer um teste, ver se o 2 fica bom. E extensão da linha de cota aqui, 2, tá? Vou deixar tudo como 2. Eu vou dar primeiro um ok aqui para verificar, ó. Ah, ficou bem bacana. Então, quando a gente modificou todos aqueles 2,40 para 2, ó, e fixou o tamanho da cota, ele já reduziu, ele não vai me dar aquela linha de chamada enorme, tá? Então, eu vou clicar novamente aqui nessa cota e vou mostrar de novo. Então, editar o tipo. Então, aqui, ó, eu coloquei controle de linha de chamada de cota fixo para a linha de cota. Então, aqui, antes estava intervalo para elemento, fixo para a linha de cota. E essas opções, extensão de linha de cota, eu botei 2, comprimento da linha de chamada de cota, eu botei 2, e aqui, extensão da linha de chamada de cota, 2. Eu deixei tudo como 2, padronizei, tá? Para que a gente tivesse aquele resultado que a gente fez. Essa marca de revisão aqui, diagonal 3 milímetros, a gente, se quisesse, poderia usar o ponto preenchido, ponto aberto, seta, aí ele muda, então ele não vai dar aquele risquinho assim na cota, ele vai dar um triângulo, uma seta, tá? Mas no nosso caso a gente usa o diagonal, né? 3 milímetros fica mais interessante. Muitas pessoas gostam de usar cotas vermelhas, eu também até acho bem bacana, sabe? Quando é um projeto muito grande, assim, às vezes as cotas vermelhas ficam bem legíveis, né? Então não fica tão monótono o projeto. Bota aqui vermelho, então.
aqui a gente tem as opções do texto, então, ó, o tamanho do nosso texto tá 2,5 milímetros, eu acho que tá adequado para essa escala, né? Então, não vou modificar nada. A fonte aqui, se eu quisesse modificar, eu poderia, não tem problema nenhum, tá? Se eu quiser marcar aqui, ó, itálico, eu posso, não vai modificar, eu posso marcar negrito, itálico, não vou marcar, não é o que eu quero. Formato das unidades, então aqui se a gente não configurou no projeto as casas, a gente poderia ajustar aqui, mas como a gente já configurou no projeto, então tá 2 casas decimais, vou deixar ok, tá certinho, né? E seriam essas as configurações das cotas, tá? Eu vou dar um ok aqui, vocês podem ver que ficou a cota vermelha, ó, bem bacaninha. E aí eu tenho que colocar o restante das minhas cotas do projeto, tá? Ó, vejam que não deu certo, porque eu não escolhi as minhas cotas Jéssica, tá? Então, quando eu clico em alinhar, em alinhada, antes de inserir as cotas, eu venho para cotas Jéssica. E aí sim, depois eu começo a inserir essas cotas para não ter o serviço ali de ficar modificando, tá? Então, eu não vou cotar tudo aqui, vou cotar mais essa lateral aqui de uma forma mais simplificada. Ó, tá? No Revit não tem como explodir cotas, não tem como modificar o texto aqui da cota sem modificar a parede. Então, não dá para mentir para o Revit, é isso aí mesmo, tá? Então, aqui eu já tenho todo o meu desenho pronto para ser inserido nas pranchas, tá? Então, agora nós vamos lá para as pranchas e vamos fazer a criação dessas pranchas, tá? Se vocês olharem aqui no navegador do projeto, nós temos a opção folhas, mas não tem nenhuma folha criada aqui, tá? Tem aqui, ó, então a gente já fez tabelas aqui, se a gente aumentar tabelas e portas de janelas, a gente já tem, mas folhas a gente não tem nenhuma, então a gente vai criar, inserir essas folhas no nosso projeto. E é super simples. Então, a gente vem em vista, vem aqui, então, em folha, então, nessa opção aqui, ó, se vocês forem olhar, né, essa janela de vista, então, aqui é mais os controles de visualização do nosso projeto mesmo, e a gente tem composição da folha. Então, a gente vai adicionar folha. Ele tem aqui uma padrão a 1 métrico, tá? Eu vou carregar outras folhas que eu tenho, então vai ficar disponível para vocês também essas folhas. E eu venho na opção carregar, tá? Eu vim aqui na minha biblioteca Revit e na pasta folhas, e aí eu tenho várias folhas configuradas, tá? Então essas folhas, elas já estão prontas, assim, com um selo e tudo, a gente não precisa a gente pode usar uma padrão dessas ou poderia criar uma, tá? Mas aí a gente tem que criar uma família. Então, eu vou carregar aqui uma folha A3. Clico em A3, vocês podem ver que eu tenho várias aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma visualização. Aqui eu tenho uma folha com um selo mais simplório, né? Aqui já tem uma que tem uma construtora ali, que tem uma logo, né, dessa construtora, aqui tem, ó, aqui tem a A3 com a legenda embaixo, até que é bem bacana, sim, tá? Então, a gente tem várias aqui, eu vou inserir uma legenda dessas embaixo aqui. Então, eu vou botar essa A311 aqui, mas vocês podem escolher qualquer uma,
que vocês vão ter disponível e a mesma coisa. Vou dar um abrir aqui, ele vai atualizar. Então, ele já ficou aqui a 3:11. Clico nela e boto um OK, tá? Ele já abriu aqui, então, essa minha opção de folha, né? Então, vejam que ela é uma família, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer a modificação aqui desses elementos, né? Mas se a gente quiser fazer a modificação de tirar coisas, colocar coisas, muitas vezes a gente vai ter que ir lá no editar a família, tá? Essa descrição, por exemplo, é uma coisa que a gente não usa, então, se eu clicar aqui, eu posso vir editar a família, tirar isso aqui fora. Vou puxar isso aqui. Nome do cliente, ó. Ele e do projeto, tá? E é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui tá até em francês, eu acho. Aqui tem uma imagem raster, então a gente poderia colocar alguma imagem aqui do nosso, apagar, né, no caso, ou no caso aqui, gerenciar imagens e adicionar alguma aqui, né, para salvar. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem, acho até que eu não tenho. Tem uma imagem de uma árvore aqui na minha área de trabalho, como vou botar aqui. Peraí, que não deu certo. Vou botar aqui e vou botar recarregar. Vou excluir essas aqui do Revit, excluir, ok. Vou botar, vamos ver, ok, não deu. Vamos gerenciar de novo aqui. Aqui tá ela. Como se fosse assim uma logo, né, de um escritório. Que eu posso colocar o meu nome. E aí eu posso fazer essas modificações. Vou subir aqui no meu selo, né? A partir de um selo que eu já tenho existente ali. Então, aqui, para mudar o tamanho do texto, então é somente fazendo aquelas modificações aqui de padrão. Ó, a gente tem até alguns 5 milímetros aqui, como é um texto maior, poderia colocar aqui, tá? E aqui, então, pessoal, ó, isso aqui é uma legenda, né, automática do Revit. Então, a gente pode editar a legenda aqui, ó, nome do cliente, né, e inserir esses parâmetros, mas pode botar o nome do cliente aqui, pode botar, vamos ver. E pode botar os 2 pontos, né? Dá um OK, fica mais certinho aqui, tá? Nome do projeto. Aqui, por exemplo, é uma legenda, então vamos ver, é o número da folha, né? Então eu posso, ele vai salvar como um valor de amostra aqui aleatório. Se eu quiser eliminar, posso eliminar e posso ver aqui novamente o número da folha e adicionar, tá? Ele vai colocar aqui um número referencial, a 01, tal,
aqui a escala, ó. Então, ela é um texto, né, de escala, e aqui tá em francês. Um texto normal, tá? Que foi inserido aqui em criar legenda, tá? Texto. Foi inserida essa escala, mas aqui, ó, na escala do projeto, precisa editar a legenda, né, e inserir escala e colocar ali como um parâmetro de legenda, que daí ele já vai pular ali, já vai puxar qual é a escala que a gente vai usar, tá? Então, aqui são várias informações que a gente poderia botar, né? Aqui, vamos ver o que é isso aqui. O nome da folha, tá? Não precisa botar assim. Daí seria planta baixa, cortes, fachada, né, também. E aqui, então, dão as coisas que foram editadas, né? Depois eu vou lá carregar no projeto. Se vocês quiserem criar a partir de algum modelo que vocês acham que está adequado, que vocês podem criar, né, a partir de um modelo que já está mais prontinho, vocês podem criar e só salvar uma folha como sendo a folha de vocês, com o nome de vocês e tal. Vou botar aqui o meu nome de novo, proprietária Jéssica, nome do projeto. Tá, projeto residencial. Aqui, quando a gente inserir a nossa planta aqui dentro, ele vai puxar a escala, tudo já certinho, tá? Então, eu tenho aqui a minha prancha já configurada e agora eu vou, então, colocar as minhas informações dentro dessa prancha, tá? Então, eu só venho aqui em térreo. Então, esse aqui é o nosso térreo, tá configurado certinho, tá? Então, a gente dá mais uma olhadinha. Volto lá nas minhas folhas, olha, já foi criado, agora aqui, então, tem a A101 aqui, mas é a 01, né, no caso. Deixa ela aqui na tela e venho em térreo e clico nela e puxo aqui, tá? E aí vai vir essa opção de colocar essa minha planta aqui dentro desse meu espaço, tá? Vou colocar aqui mais pro lado. Vocês podem ver que ele gera uma janela bem maior aqui, né, de visualização. Depois a gente pode cortar. Se eu clico fora aqui, ó, ele sai essa seleção, essa janela de seleção, mas eu preciso modificar, levar esse elemento aqui, que é uma legendinha que o Revit coloca sempre, precisa levar esse elemento mais perto da minha planta ali. Então, eu clico fora, assim, e venho direto nessa legenda aqui, ó, e clico nela e arrasto, tá? Não sei o que é esse elemento que criou aqui no meu, que tá aparecendo no meu desenho. Vou desviar ele, tá? Então, sempre clica fora dele e daí seleciona o objeto ali e pode mover daí, tá? Para diminuir essa linha, que ela está muito grande, daí sim a gente precisa clicar nesse elemento grande, que seria como uma viewport do nosso projeto lá, né, do CAD. Aí ele vai habilitar, então, esse grip aqui, a gente vai puxar ele, né, diminuir, deixar próximo aqui, tá? Escalam para 50, vocês podem ver que a escala aqui foi preenchida automaticamente, né? A hora e a data aqui, a data da emissão, vamos ver. Que a gente pode botar, então, 23/11/2020. Opa, 21 não, né? A gente poderia, tá?
Aqui a gente pode modificar para 01, número da nossa folha, e modificando então essas informações, tá? E aí eu tenho essa minha janela aqui muito grande, tá aparecendo coisas que eu não quero aqui. Então o que que eu faço? Eu clico nessa minha vista, nessa viewport e boto ativar vista, tá? Quando eu boto ativar vista, aqui embaixo ele vai fazer a modificação, ó, dessa minha vista, dessa minha interface, e vai aparecer mais opções, tá? Aqui, então, ó, eu tenho a opção de exibir região de corte, que tá ali, que é o que eu quero. Clicar aqui e diminuir, ó, no tamanho da minha folha. Então, eu vou colocar aqui, tá? E desabilito ali a região de corte, né? É como se fosse congelável o porte. E dou 2 cliques fora e ele volta, então, para essa área aqui dessa janela. Eu também tenho essa minha linha de corte aqui, ó, que não tá legal. Então, eu vou ativar essa vista e vou pegar e selecionar essa linha de corte. Poderia fazer isso lá na minha planta do térreo, mas eu vou fazer por aqui mesmo, que é mais prático. Quase que não coube, né, esse meu desenho aqui. Clico aqui. Ainda tenho uma margem aqui para botar um pouquinho mais para baixo. Ativo de novo para modificar. Então, para modificar qualquer coisa do desenho mesmo, aqui eu tenho que sempre ativar essa... Clico aqui, né? Como se eu fosse ativar minha viewport, ativar a vista, tá? Daí dou um clique fora, e aí, assim, vai aparecer o meu desenho, ó, aqui com minhas cotas e tal. Deixa eu ver se eu consigo botar um norte aqui no meu desenho, se eu tenho algum salvo, tá? Então, eu posso pegar aqui em arquitetura, tá? Como se eu tivesse alguma coisa habilitada ainda. Não. Tá, aqui eu não vou conseguir inserir ele direto, então eu posso vir aqui ó, no meu térreo, tá? Na minha planta de térreo. Aí aqui ele tá com a minha região de corte, né? Tá cortada aqui no caso, né? Então a gente pode desabilitar esse recorte aqui nessa vista que a gente está usando. Aí lá na nossa folha, ó, a gente volta na folha, ele vai estar habilitado, tá? Então, depois que a gente sair aqui do térreo, a gente tem que habilitar de novo essa região de corte, tá? Então, aqui eu vou usar, só para eu saber mais ou menos onde que eu tô. Até posso tirar aqui, não tem problema nenhum. E aí eu vou botar componente e inserir um componente, tá? E aí eu vou carregar uma família. Eu vou vir na minha biblioteca e deixa eu ver se eu acho aqui alguns símbolos. Vamos ver se eu tenho símbolos. Símbolo de cota, de conexão. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com norte, não. Referência da vista, telhado. Vamos ver o que são esses aqui. De nível, né? Cota de nível não. Ver se eu tenho algum outro.
Anotações genéricas, eu tenho alguma aqui? Não, aqui tem, ó. Eu tenho uns nortes aqui. Vou abrir esse. Vamos ver se eu consigo carregar outro aqui. Esse tá mais bonito. Ah, não consigo carregar. Vou deixar aqui fora, pessoal, por enquanto, porque senão eu vou acabar estendendo muito esse vídeo, né? E daí fica ruim. Não tem nenhum norte. Depois eu tento um norte que dê certo e deixo disponível para vocês, tá? Então eu vou vir aqui na minha folha novamente, tá? Então, se vocês forem ver aqui, então a gente já tem ela toda prontinha, né? A única coisa que eu não congelei lá, posso fazer por aqui também. Aqui eu posso apagar, tipo, como se eu fosse congelar a minha vista aqui, né? O meu layer. E dou 2 cliques fora, tá? Para ativar, eu tenho que ativar aqui o tamanho e ativar aqui, ó, que ele vai ativar uma luzinha. Aí fica aqui esse contorno que é a minha viewport. Desativar, eu desativo ele. Só que sempre tem que estar dentro da vista do desenho, né? Então, sempre ativando a vista para depois fazer isso, tá? Então, aqui tá ok. Vou inserir aqui as minhas tabelas. Então, tabela de janela, puxo aqui, insiro a minha tabela. Tenho a minha tabela de porta, puxo aqui, olha, já dá para alinhar aqui. E tenho a minha tabela de porta, tá? Aqui, então, se eu quisesse inserir uma imagem, eu podia importar daqui e tal, mas isso vai ser um conteúdo para uma próxima aula, que a gente vai fazer as renderizações e vai inserir elas, tá? E aqui, então, tá pronto o nosso desenho para fazer a plotagem. Agora, então, a gente vai fazer essa configuração para plotagem, tá? Então, pessoal, a plotagem, a impressão, a gente vem aqui em imprimir. Aí, assim, ó, o Revit, ele não tem uma impressora PDF, ele tem esse negócio aqui, Microsoft Print to PDF, que não funciona, não tem todas as folhas configuradas, então a gente tem que baixar no nosso computador uma impressora PDF, tá? Então, eu venho aqui numa página da internet e vocês podem colocar assim, ó, impressora PDF, tá? E ele vai dar aqui várias, olha só, vai dar aqui algumas opções de impressoras PDF, até as 10 melhores e tal. Eu baixei essa PDF Creator aqui, foi a primeira que eu vi, daí vem aqui na versão mais recente, né? E depois só faz o download e instala, é muito rápido, vocês fazem agora já e conseguem já usar, tá? Depois eu confesso que ele fica abrindo umas janelas que eu não achei muito interessante, mas bem no fim ele acaba servindo para a função que a gente pretende, tá? Então, o PDF Creator aqui, e é bem simples de fazer a impressão do Revit, tá? Então, eu venho aqui em janela, clico em janela atual, tá? Que é isso que a gente quer fazer. E aqui, o arquivo onde ele vai salvar, eu já procuro aqui, né? Na verdade, assim, ele vai abrir uma janela desse PDF Creator aqui para salvar também. Então, não, isso não vai importar depois. E aí, o mais importante é vir aqui em configurações, configurar. Daí a gente tem, então,
aqui o nosso tamanho do papel como uma A4, né? Uma A3, desculpa. Então é A3. Aqui paisagem ou retrato, tá? Eu vou botar aqui deslocamento do canto, eu vou botar sem margem, tá? Então essa opção, clica aqui e bota sem margem. E aqui, então em zoom a gente bota, em vez de ajustar para a página, né? A gente bota zoom 100%, tá? Então tem que ficar assim essa configuração. Dá um OK aqui, dá um visualizar ali, ó. E ó, que show que ficou a nossa prancha no Revit. E ó, sem aquele monte de função que a gente tem ali, né? De Ashura e tal. Então, cuidem para fazer isso, né? Na hora de inserir o arquivo para a página da impressão, tá? Se quisessem inserir um piso, pessoal, eu vou ensinar aqui bem rapidinho logo, então. Aí aqui eu já posso voltar pro print, ó, e dar um OK para fazer a minha impressão. Aí agora que ele vai abrir aqui um negócio desse PDF Creator, ó. E daí nome do arquivo, eu vou botar aqui teste 1, tá? O diretório, então, onde ele vai salvar. Eu vou botar numa pasta que eu tenho aqui. Então, teste 1, salvar. E salvar aqui embaixo, tá? E aí ele abre aqui, ó, totalmente desnecessário, mas ele abre, né? Isso aqui, tá? Então tá certinho aqui, vou fechar. Depois, se vocês quiserem abrir o PDF, né? Vocês podem abrir para ver como é que ficou, tá? Para configurar o piso é muito simples, tá, pessoal? Se a gente quisesse colocar, vem lá no térreo. Então, assim, ó, se eu quiser selecionar alguma coisa aqui, agora, como eu tenho vários elementos já inseridos nessa vista, né, nessa planta baixa, desculpa, eu clico aqui do lado e venho para selecionar aqui, porque se eu for clicar aqui e tentar achar o piso, eu não vou conseguir, então eu venho em filtro. E aí o que eu quero, na verdade, não é ambiente nem paredes, é o piso mesmo. Então, ó, selecionado o piso. Aqui tá genérico, a gente não configurou na outra vez. Eu venho editar o tipo, eu venho aqui na estrutura editar o tipo. Então, a estrutura eu vou botar como 10 aqui. E vou inserir mais uma camada, ó, e vou botar para cima, que seria o meu acabamento, né? E aqui a minha categoria, eu vou colocar, então, vou escolher algum piso de madeira. Eu vou criar um piso novo aqui, criar novo material. Vou renomear para... Não, vou botar piso cerâmico, tá? Piso cerâmico. E aí aqui, ó, eu venho nessa minha biblioteca de aparências, né? Lembram que a gente já fez isso várias vezes. E venho em piso. Aí eu venho aqui no azulejo para a gente ver o que a gente tem aqui. Não dá para ver muito bem, mas eu vou botar esse quadrado cinza escuro aqui, tá? E vou... Lembra que eu sempre clico nessas duas flechinhas do lado para inserir o piso, tá? E aqui, então, a minha aparência, ele tá atualizando. Não dá para ver muito. E aí, o que me importa é no gráficos aqui, tá? E daí, aqui no padrão de superfície, ó, eu tenho o primeiro plano. O primeiro plano, a gente vai botar aqui um tipo de piso. Como se fosse um assim, né? Bem comumzinho. É uma chura que a gente tem no nosso desenho. Talvez esse daqui também, ó. Dá um OK, vai ficar assim. Vou botar aqui como plano de fundo também, a mesma coisa. E aqui, no padrão de corte, eu vou botar como se fosse
Na verdade, ele seria mais sólido, né? Vou deixar assim. Dá um ok. E aqui eu preciso botar mais espessura. 0,05, tá? E dou um ok. Dá um ok aqui. Ó, aí ele ficou assim, o nosso piso já está inserido ali. Lembra que a gente poderia ter modificado, então, esses elementos aqui, para em vez de, para a gente botar uma transparência, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Vou editar família. Deixa eu ver aqui se eu consigo editar o tipo. Em vez de transparente, o plano de fundo, ó, eu boto opaco, dou um ok. E aqui a mesma coisa, edito o tipo e boto opaco. Ok. Carregar no projeto, ok. Substituo, ó, aí vocês vão ver que ele corta aquela chura de piso ali, né? Lá na planta, nas nossas folhas, ele faz a mesma coisa, tá? Então, ali a gente pode configurar, tem que cuidar para não ficar muito poluído e tal, mas dá para a gente botar a chura de piso, sim, não tem problema nenhum, tá? Então, pessoal, a aula de hoje seria isso. Então, a gente já tem vários elementos aprendidos aqui, tá? E eu espero que vocês consigam reproduzir isso para os projetos de vocês, tá? Então, até a próxima aula.